que é especial sobre vocês pedirem para alguém da família contar uma tradição oral, alguma história que foi contando de geração em geração. E aqui a ideia é que não tivesse nos livros, né? É uma história de alguém da família. Ah, seu avô já lutou na guerra. Ah, sua avó foi uma atiradora de elite do BOPE no Rio de Janeiro. Sei lá, alguma coisa assim. Tô brincando, gente. É, mas eu imaginei alguma coisa assim que vocês ouviram da família era uma das atividades. A gente vai deixar ela por último, tá, queridos? A gente vai começar primeiro com os exercícios aí sobre o Aedo, sobre os griots. Tinha um outro texto para a gente interpretar ali. Eu vou Ô, começar com ela. prof. Oi, pode falar, Joaquim. Então, eu coloquei a do Três Porquinhos, todo mundo já sabe, que eu já falei do Três Porquinhos um monte de vezes. Por quê? Porque normalmente meu pai, minha mãe me ensinavam por trás da música, que é o que Legal. eu prefiro mais. Só que eu não sabia que era pra colocar, a letra da musiquinha. Imagina se eu colocasse, sei lá, né? Mas aí você conta, você fala, ó, a tradição foi essa daí. Mas depois você vai ver outros exemplos desse exercício aí, Joaquim, aí qualquer coisa você pede outra história para eles, tá? Vamos começar, então. Gente, como eu disse, primeiramente vamos deixar as histórias que vocês pegaram da família e tudo mais para daqui a pouco, tá? Vamos começar primeiro o, com o livro aqui, tá? Foi aí para vocês? Tá chegando, agora foi. Beleza. Foi, prof. Então, gente, aqui era o primeiro exercício para a gente relembrar o que a gente conversou na semana passada dos griots e dos aedos, né? Os aedos eram os contadores de história lá da Grécia, por isso que o primeiro aqui ficou vermelho, que você pintou. Depois, o próximo estava falando da questão da África, e a gente conversou que na África os contadores de história eram os griots, então aí ficou azul. Aí depois tem a questão de novo falando da Grécia, né? Ó, compunham e cantavam histórias para várias plateias da Grécia. Então, se falou da Grécia, são os aedos. Aí tem o vermelho. E por último, tem os griots, como de novo questão dos antepassados africanos. Então era viu África, griot, viu Grécia, aedo. Gente, queria aproveitar e comentar para vocês sobre essa questão dos aedos na Grécia, né? A palavra música, olha para mim, não pisca aqui. A palavra música, rapidinho, Felipe, você já conta aí as histórias que você pegou do seu avô, espera um pouquinho. Ela vem de musas. Musas, né? Talvez uma expressão que a gente até usa na beleza, né? Ai, não sei quem é a musa da beleza. É uma expressão conhecida essa, ai, não sei quem é musa. É muito linda. Mas a ideia das musas na Grécia, essa palavra musa, da onde originou-se a palavra música, essas musas elas cantavam, elas inalavam os incensos, né? E elas tinham contato com o oráculo. O oráculo era quem era praticamente vou dizer para a gente compreender aqui, era como se fosse um deus que as musas tinham acesso, e as musas tendo acesso ao oráculo que sabe de todas as coisas, elas cantavam para a pessoa o que ia acontecer com a vida dela. A pessoa acabava descobrindo o destino dela. Então tinham templos, lugares onde as pessoas iam para ter acesso às musas, que eram sacerdotisas que cantavam sobre o destino das pessoas, porque elas tinham acesso ao oráculo. E tudo isso era feito por meio da música. Então a palavra música, né? Que música que você gosta? Ah, eu gosto de rap, ah, eu gosto de samba, eu gosto de reggae, eu gosto de K-pop. Então, música tem uma origem, e essa origem é algo cantado que vai dizer alguma coisa sobre a sua vida. E é interessante a gente lembrar que o quanto as músicas ainda hoje, né, elas nos tocam, né? Tem uma música que você gosta, que você já fica mais feliz, uma música que você ouve, parece que já vem uma certa tristeza, né? Marina, eu tô conversando sobre outra coisa agora, Marina.
Quando a gente pode ter a oportunidade de ouvir uma música, ouvir aquela letra e aquela letra nos deixar triste ou alegre, ou enfim, falar sobre alguma coisa, algum problema que você percebe na sociedade. As músicas ainda hoje têm essa capacidade de nos tocar, de informar coisas para nós, né? Beleza. Aí tem aqui esse texto sobre as histórias orais, né, falando sobre a questão lá na África e tudo mais, que de boca em boca as pessoas iam rindo, tinha história de castigo, tinha história de medo, e todas essas histórias eram para a gente aprender, né, aprender sobre como viver ali. E aí tá falando para a gente citar 2 tipos de história. Você poderia pegar qualquer uma dessas que está falando no texto, de história de medo, de suspense, engraçada, de comédia, né, ou comédia, histórias das origens das coisas. Era só você colocar qualquer uma dessas opções que aí você já estava com a resposta adequada. Cita 2, né? Tá aqui, ó. A história de arrepiar, de ficar pensando, de provocar riso, de castigar. Pode falar. Não, tipo, imagina um cara indo para essas musas. Aí eu só imagino uma coisa, elas. Você vai morrer amanhã e ele. Cadê o remédio? Você está falando de uma coisa, B, que aconteceu parecido com isso. Um cara chamado Édipo. Agora eu não sei se o Édipo é o pai ou o filho. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Édipo é um nome estranho, né? É um nome estranho. O Édipo, só quero confirmar se ele é o pai ou ele era o filho. Famoso por seu pai. Não, ó, é o seguinte, ó, o Laio, B, olha o que aconteceu, Laio. Ouve essa história, B. O Laio, ele foi para as musas saber do destino dele. E ele ficou sabendo, presta bem atenção, ele ficou sabendo que ele ia nascer um filho dele e que o filho dele ia matar ele. O próprio filho do Laio ia matá-lo. Então, quando o Laio teve... O filho do Laio se chama Édipo. Quando o Laio teve o filho Édipo, ele estava vendo nascer a morte dele, porque as musas falaram que ele ia morrer. Aí o que o Laio fez? O Laio pegou o filho dele e mandou ele para bem longe, para uma outra cidade, para bem longe da vida dele. Para uma outra família, agora eu não lembro detalhes da história. Eu só sei que o Édipo cresce. Quando o Édipo cresce, B, e tô contando para todo mundo essa história, né? E eu quero ver as câmeras abertas aí, queridos. Pouca câmera aberta, eu quero ver mais câmera aberta. Vamos lá. Eu tô comendo, prof. Quando o Édipo cresce, ele volta para a cidade do pai e não sabe quem é o pai dele, porque ele nunca conheceu o pai, o verdadeiro pai. Ele também não sabia quem era a mãe. Eu só sei, gente, que o Édipo se apaixona pela própria mãe, sem saber que é a mãe dele. E aí ele entra numa briga com o pai e mata o pai dele, se cumprindo o destino que as musas tinham falado lá atrás. Essa história é bem conhecida, né? A história do Édipo. É uma história É uma triste. história de verdade? Não. É uma história inventada. Aleluia. Já tive isso em algum lugar. É conhecida essa história, o Complexo de Édipo. Depois pesquisem no YouTube, tem ela com mais detalhes, tem várias imagens dessa história. Na psicologia infantil, Agora dá um arrepio. por causa dessa história, na psicologia infantil dizem que algumas crianças têm o Complexo de Édipo. O que é o Complexo de Édipo? O Édipo não se apaixonou pela mãe dele, mesmo sem saber que era mãe, né? Lembrem, ele foi tirado da casa dele. Ele não sabia que era a mãe dele quando se apaixonou. Alguns psicólogos usam essa história para dar um nome de um complexo, ou seja, de uma situação que acontece dentro da criança, que é quando a criança se apaixona pelo pai ou pela mãe. Então, não sei se vocês lembram desse momento, isso acontece quando a gente tem por volta de 3 a 5 anos. A menina, normalmente, tá? Não é uma regra isso. A menina se apaixona pelo pai e vê a mãe como uma inimiga,
e quer, tipo, se sente disputando com a mãe, o pai, e o menino se apaixona pela mãe e vê o pai como um inimigo. Gente, tudo isso não é claro, tá? Mas é aquele momento em que você tá vendo os seus pais, sei lá, assistindo um filme que você quer entrar no meio ali, porque você quer o seu pai só para você, ou você quer sua mãe só para você. Isso que é conhecido como complexo de Édipo. Oi? Resumindo, ciúmes. Ciúmes, é isso aí. Beleza, gente. Então... Professor, Oi? você pode mandar o nome dessa história aí no chat? Mando, depois procura lá certinho no YouTube, tem vários lugares contando sobre isso, tá? História do Édipo. Coloca lá no YouTube, História do Édipo. Depois, quando eu estiver acabando a aula aqui, eu procuro algum cara contando de um jeito legal para vocês, tá bom? Alguma pessoa que conte de um jeito bacana e sem ser... essa história, ela, dependendo do jeito que ela é contada, ela vai tratar de temas que eu acho que não são adequados para a idade de vocês, tá bom? Então eu vou procurar aí alguém que está contando isso de um jeito bacana, assim. Fechou? Vamos lá. Depois tem aqui, porque essas histórias são importantes? Essas histórias são importantes porque permite costumes e tradições serem ensinados, passados. Então, uma história de alguém que é um herói, ela estimula as pessoas a serem heróis. A história triste faz a gente lembrar o quanto a vida é importante. Então, todas essas histórias permitem essa transmissão de costumes, de tradições que nos incentivam a viver uma vida melhor, vamos dizer assim. Fechou? Então é por isso que esses costumes e tradições são passados de geração em geração pelos griots. E, por último, essa tarefa eu vou pular, porque vocês já vão falar daqui a pouquinho. E aí vocês têm aqui essas duas imagens, eu vou devagarzinho com vocês. Ó. Primeiro você vai ter um copista aqui, né? Essa primeira imagem é um copista, e a imagem de baixo é para relatar a impressão, né? O surgimento da impressão. Não era uma impressão como a impressora que a gente vê aí na escola ou na tua casa, era uma impressão como um carimbo, né? Feito de madeira depois de metal. A gente conversou um pouco sobre isso. Então, a primeira imagem do copista, você tinha que ligar aqui, ó, a produção era longa e demorada, é a primeira coisa que você vai ligar. Depois, o copista, você vai colocar aqui, né? Os copistas utilizavam penas de ganso para escrever os manuscritos, todos escritos à mão, um por um, página por página. Se você quisesse ter mais de um livro do teu livro, você tinha que ter uma pessoa que copiasse esse livro para você. Então é isso aqui que eles faziam. E também eram poucos livros produzidos por ano, porque você vai lá para baixo e assinala esses dois últimos aqui, ó. Eram poucos livros na mão, imagina, ficava fazendo um monte de livro na mão, precisava de muita gente para trabalhar para fazer um livro. E são livros aí que estão mais de 1000 anos atrás, aí, feitos de forma manual, tá? A impressão, você vai até permite mais rapidez, maior rapidez na produção de livros com a impressão. A invenção dessa máquina, né? Ela aumentou o número de livros produzidos. E, por último, um dos primeiros processos de impressão era madeira, né? Os móveis de madeira em letras, né? Tinham essas letras em madeira que eram pressionadas no papel e mais tarde foi o metal. Então era isso que você tinha que assinalar. Agora, para a gente imaginar aí que vocês conseguiram já fazer, foi bem tranquilinho. Fala, Marina. Eu queria dizer desse coisa aí que tu vai... Calma aí, então só rapidinho, Marina. Ó. Então, gente, agora é o seguinte. A gente está aqui na aula, deixa eu ver em quantos alunos a gente está. A gente está em 18 alunos, tá? Ô, Manu, só um segundinho. Marina, Manu, eu sei que vocês querem ler, né? Vocês querem fazer essa atividade, fiquem tranquilos. Clara, a câmera, Letícia, a câmera, vamos lá. Gente, o que eu espero dessa atividade? Primeiro, isso aqui, né? Alguma história foi transmitida oralmente, de geração em geração, entre os seus familiares ou amigos até chegar a você? Então, tem alguma história que foi dita de geração em geração entre
familiar, principalmente, né? Ah, o seu avô contou para o seu pai, o seu pai contou para você. Ah, o seu bisavô contou para o seu avô, contou para o seu pai, contou para você. É isso. Então, você vai ouvir essa história e, se não for contada por ele, você vai pesquisar algum outro adulto que tem alguma história para contar. Aí você vai registrar isso e depois fazer um desenho disso. Eu vou ver como que essas histórias vão estar aqui agora na aula. E aí, dependendo da qualidade, muito provavelmente esse trabalho eu vou pedir como... Essa atividade eu vou pedir como um trabalho desse último trimestre do 4º ano, tá? Mais um trabalho para vocês de História e Geografia. Então, prestem atenção aí nas histórias dos amigos, eu vou fazer alguns comentários. Coloca um eu aí no chat, quem é que quer ler agora. E aí a gente vai comentar alguns, tá? Beleza, Manu, lê aí. A minha história é do meu bisavô, que o bisavô contou pro meu avô, que o meu avô contou pro meu pai e meu pai contou pra mim. O título é A Estatura do Meu Bisavô. Existe uma história sobre o meu bisavô que ele era muito baixinho, mas dizem que um dia ele foi alto. Ele subiu no alto de um poste e levou um choque muito forte que o encolheu. Depois disso, caiu numa poça de lama e absorveu a água toda. Cresceu, mas não chegou a ficar do tamanho que ele era antes. Ele ficou mais baixo. Você fez um desenho do seu bisavô essa história, Manu? Você chegou a fazer um desenho dele? Não. Tudo bem, mas, Manu, muito interessante essa história, Manu. Obviamente, né, é uma história, tipo, é uma brincadeira, né, entre eles, né? Tipo, não tem como o seu avô ter tomado um choque, o seu bisavô é bisavô? Meu, que legal essa história, mano. E você escreveu muito bem aí, do jeito que você relatou, ficou bem bacana. Se eu for fazer um trabalho dessa atividade, Manu, eu vou pedir também a história e o desenho, tá bom? Vamos ouvir outras histórias aqui. Vai lá, Felipe. Prof, não, eu não entendi muito bem, mas eu peguei, tipo, 2 fatos do meu avô materno na minha bisavó materna. Posso falar? Na verdade, era isso mesmo que era para fazer, Felipe. Você fez certo, era isso? Nossa, que sorte. Posso falar? Meu avô Sim. materno, que faleceu há 2 anos, ele foi piloto da base aérea. E a minha bisavó materna faleceu ano passado, foi a fundadora da APAI de São José, um lugar que atende crianças e adultos portadores de deficiência. Olha que interessante, Felipe. O que daria para acrescentar? Nossa, sensacional. As duas histórias, tanto da sua bisavó e tanto do seu avô. O que daria para acrescentar, Felipe, da sua bisavó, até que você conseguiu ter algum detalhamento aí, né? Você falou o que é a pá e tudo mais. Então ficou legal pra caramba isso. Agora, do seu avô, se você conseguir alguma informação de como foi esse trabalhar foi como piloto, é isso, Felipe? Eu acho que sim, vou lhe perguntar depois. Isso, se você tiver mais informações, fica mais interessante a sua narrativa da história deles, entendeu? Não só saber que ele foi piloto, mas alguma missão que ele teve ou alguma situação que ele vivenciou nessa profissão de ser piloto. Fechou, Felipe? Beleza. Agora vamos lá, B. Não, ô prof, peraí. Prof, Não, cheguei aqui na história. Calma aí, gente. Calma aí, B, calma aí. Quem é que tá falando em cima do Bernardo aí que eu não tô vendo? prof, eu queria te perguntar uma coisa aqui, ó. Oi, pode falar. Assim, eu fiz a dos 3 porquinhos, só que eu queria contar, tipo, algumas curiosidades do meu avô e do meu pai. Isso, então era nesse sentido, Joaquim. O trabalho era muito mais para esse caminho do que você contar a história dos 3 porquinhos. Mas muito... eu refaria isso ou deixaria assim? Por enquanto, deixa assim, só vamos ouvir, depois você conta quando chegar na tua vez. Você colocou eu aqui na hora do chat aqui? Coloquei. Então, quando chegar na sua vez, você conta a história e a gente já baixa um papo, pode ser? Vai lá, B.
Não, título. O Monte do Lobo. Meus bisavós na Espanha, Corunha, era a cidade que eles viviam, contavam para seus filhos. Entre a aldeia de Lago e a nossa, Abeleiras, morava um lobo, no Monte do Lobo. Se as crianças saíssem sozinhas à noite, o lobo comia as crianças. Nunca ninguém soube se era verdade ou não, porque nenhuma criança saiu sozinha à noite, morriam de medo. Essa história foi contada para meu avô Antônio, em 1933, e para minha avó, e para minha mãe e seus irmãos, em 1963. Aí eu fiz um desenho. Mostra aí Aqui, já ó. o desenho. Que massa, que legal pra caceta. Ô, Joaquim, muito legal, B. Joaquim, você tá vendo, ó, diferente, a história que o B contou é uma história também fantasiosa, vamos dizer, parecida com a dos Três Porquinhos, mas ao mesmo tempo não, porque os Três Porquinhos é um conto de fadas, né? É um conto de fadas que muitas gerações já ouviram. E Marina, relaxa, Marina, seu nome tá aqui, você já vai falar, Marina. Calma, Marina, não precisa gastar sua mão, calma. Ó, então, Joaquim, a história que o B tá contando é uma história fictícia. Esse lobo provavelmente não existe. Só que a galera ficava contando do lobo para as crianças não irem lá pro monte. E contaram pro avô, que foi lá e contou para a mãe, de um lobo que ficava na montanha para as crianças não terem medo e não irem lá na montanha. Aí sim é uma história fictícia, não verdadeira, né? Diferente do Felipe. O Felipe já tem uma história do vô piloto, da bisavó que fundou a PAI. A Manu é uma mistura, né? Contou uma mistura de uma história real do bisavô, como se o bisavô fosse baixinho porque tomou um choque e a água absorveu. Então são essas histórias que são contadas, que são legais da gente ouvir dos nossos pais, ou os pais de vocês com certeza já ouviram alguma história dos avós de vocês, que já ouviram de alguém. É a gente buscar essas histórias, que é bem legal da gente entender. A história de como os seus avós se conheceram e começaram a namorar, alguma coisa nesse sentido. Não precisa ser fictício, é só alguma história que foi contada de geração em geração. Valeu, B. Depois do B agora é a Marina. Vai lá, Marina. Bom, primeiro o meu tataravô. Eu não sei se tataravô, eu não sei direito o que é, mas eu só sei que é um dos tataravôs. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, primeira ou segunda, perdeu uma perna, e eu tenho um primo de terceiro ou quarto grau que já foi espião, só que ele já se aposentou. Ô, Marina, só como o seu áudio tá um pouquinho ruim, eu vi que você contou a história do seu taravô, ou bisavô, não sei, que lutou na guerra e perdeu a perna. Caramba, doido isso daí. Mas parece que você depois contou uma outra história de outra pessoa, é isso? Quem é essa outra pessoa que não deu pra ouvir? Isso, é um primo de terceiro ou quarto grau que já foi espião, só que ele já se aposentou. Ele foi peão de cowboy, assim, de pegar boi e cavalo, é isso? Peão? Espião. Espião. Espião, entendi. Mas ele era espião como? Espião do Brasil? Espião da Rússia? A gente pensa espião. Do Brasil. Que doideira, meu. Interessante. Olha aí, então, Marina, pensando nisso, que seria interessante de saber. Essa história dele ser espião, ele já é aposentado, o seu primo, né? Mas será que teve alguma espionagem específica que ele fez? Se você descobrir, souber, ele ficou espionando o presidente do Brasil, ele ficou espionando o maior criminoso do mundo. Sei lá, se você descobrir alguma espionagem que ele fez e souber, conta pra gente. Pro meu avô. Legal, pergunta pra ele. Depois da Marina, agora é a Isabel. Vai lá, Isabel. Calma aí, Isabel. Desse meu tataravô da guerra, né? Eu vou perguntar também e vou escrever com mais detalhes. Fechou, manda ver. Vai lá, Isabel.
Ô, Arthur, rapidinho, Isabel. Ô, Arthur, coloca aí no chat, Arthur, que eu já vou te chamar. Coloca o meu no chat que eu já te chamo, tá, Arthur? Eu tô seguindo a ordem aqui, Arthur. Vai lá, Isabel. O meu avô, da parte do meu pai, nasceu na China e com 12 anos veio para o Brasil de barco sozinho para ajudar o pai, que já tinha vindo, e ele não sabia falar português e não sabia exatamente onde o pai está. Nossa, meu, que doideira, né? De qual? Da China foi? Da China do Brasil. Nossa, caramba, meu. Muito louco isso. Ô, Arthur, a gente está corrigindo os exercícios, né? Tá no planejamento de hoje, terça-feira. A gente corrigiu alguns exercícios, né? Do capítulo 11, que eu mandei para vocês o material, sobre o que a gente tem conversado, né? Sobre toda essa questão enfim, da contação de histórias, né? Uma geração contar história para outra geração. A gente falou sobre os griots, sobre os aedos, e tinha um exercício lá, Arthur, que era um exercício que estava lá na página 34, não, 34 não, na página 35, que era para você pegar a história de alguém da sua família que recebeu do avô, que recebeu do bisavô, e a gente poder contar essas histórias uns para os outros, tá bom, Arthur? É isso que a gente está fazendo. Depois da Isabel, que contou da China para o Brasil, agora vamos do Alex não, do Joaquim para o Brasil. Vem, Joaquim. Sou eu. Ô, prof, então, eu fiz o 3 porquinhos, só que eu fiz 6 curiosidades sobre meu pai. Não, 3 curiosidades sobre meu pai e 3 curiosidades sobre meu biso. Eu poderia ler essa e depois eu passasse? Deixa os 3 porquinhos de lado e conta só o lance do seu avô e do seu pai. Meu biso participou da guerra. Comandante. Ele foi comandante da guerra. Illuminati e muito carinhoso. Meu pai já morou em vários lugares. Não morou com o pai e nem com a mãe, mas isso não afetou ele. Então, olha que legal aí, Joaquim. Você já tem histórias que você já ouviu, né? Tanto que você nem precisou perguntar para o seu pai agora, porque você já ouviu essas histórias e só registrou aí. Mas se você puder ter detalhes desse lance do seu bisavô que foi da guerra, depois pega algum detalhe se você descobrir aí, fechou? Olha, Padilha, Oi. eu não posso perguntar muito do Illuminati, porque eu não posso contar muito para vocês, né? Então, só esse negócio aí que você falou do Illuminati aí, depois ficou interessante esse negócio aí de ter participado de Illuminati. Para mim, esses negócios de Illuminati é tudo teoria da conspiração. A maçonaria, ele participa da maçonaria. Da maçonaria, assim. O que é Illuminati? Então, gente, calma aí. Illuminati é isso aqui, olha. Gente, É o olho vamos que lá. tudo vê. Eu pensei que era aquele baralho de cartas que mostrava o futuro. Gente, o Illuminati seria um grupo secreto ou uma seita secreta que as pessoas se encontrariam para objetivos, enfim, secretos também. Agora, é um pouco uma além desse grupo Illuminati, porque ninguém sabe ao certo se ele existiu, se ele existe. Aí, como tá tudo secreto, é tudo enigma, as pessoas ficam inventando muita coisa em cima. Agora, a maçonaria, como o Joaquim comentou, aí sim, a maçonaria, a gente tem ali, na Pequeno Príncipe, um grande edifício da maçonaria, que também tem movimentos secretos, também tem certos mistérios ao redor da maçonaria, mas quem quiser pesquise sobre Illuminati e maçonaria acabando a aula. Sabe por que eu contei Illuminati? Porque o principal símbolo da maçonaria é o Illuminati. Olha que tudo vê. É como eles estivessem na... Não posso contar mais. Então vamos lá, agora é o Heitor. Vai lá, Heitor. Já passei dos limites, prof. Prof, só uma coisa, no final da aula eu posso contar uma coisa? Ô, gente, tem bastante gente ainda para falar, se der tempo, sim. Ó, tem aqui o Heitor, depois vai ser o Pedro, depois tem o Arthur. Fechou? Então vamos lá. Eu não tenho história, prof. Eu coloquei até no chat. É que eu tô na parte do eu ainda, eu tô vendo só os eus, tá? Vamos lá. Vai lá, Heitor. Ô, prof, é igual do Joaquim. Eu fiz uma história, acho que é a lenda do Roja do Peri. Só que eu posso contar uma curiosidade do meu tio aí?
Com certeza, mas pode falar da Lagoa do Peri, o que você já ouviu já da Lagoa do Peri, acho que você pode contar Tá também. bom. É Amor Proibido. Conceição era uma bruxa e Peri um índio. Eles se encontraram um dia e se apaixonaram. Encontravam escondidos, pois não eram permitidos romance pelos índios e bruxas. Mas infelizmente uma bruxa viu e como punição numa lagoa em formato e como punição transformou Peri em uma lagoa em formato de coração. E Conceição chorou de tristeza que agora é uma lagoa. E eu, prof, eu posso. E essa história meu pai recebeu em 2018 de um amigo e me contou em 2019. Agora eu posso contar a curiosidade do meu tio? Conta sim. Primeiro meu tio ele comprou uma fazenda porque ele era pastor. Aí depois comprou uma casa. Aí depois alugou outra casa que é a de hoje. Só que a fazenda dele teve um ciclone que destruiu toda a fazenda dele. Que ele deu para um cara lá. Essa é a curiosidade. Nossa, que situação, hein? O ciclone ter destruído, que tristeza. Beleza, vamos lá, Pedrito. Vai lá, Pedro. Ô, Arthur, Felipe, Letícia, cadê a câmera? Gabriel, cadê sua câmera aberta, Gabriel? Vai lá, Pedrão, também. E aí? É você agora, Pedro. Prof. Não, agora acho que eu tô te ouvindo, Pedro. Vai lá. Ah, tá. Título: Geladeira natural. Meu bisavô, ele não tinha geladeira. Ele gostava de tomar coca gelada. Então ele fazia um buraco na terra antes de anoitecer e jogava as cocas lá dentro. Quando ele acordava, ele tinha as cocas bem geladas por causa da umidade e da temperatura bem baixa. Que legal, meu. Você vê? Que sensacional. Encontrou uma estratégia, um jeito aí de deixar a coquinha gelada. É isso aí, legal. Ô, prof, Hum. não, o engraçado é que tem até, né, uma ilha vulcânica, que tem um vulcão, que os moradores dessa ilha colocam as comidas debaixo da terra para a terra quente do vulcão esquentar. Ó, que legal. Ô, prof, Rapidinho, sem querer gente. eu saí, eu perdi algo? Não, estamos na mesma toada aí de contação de histórias aí, de geração em geração. Ô, gente, só um segundinho, gente, só um segundinho. Eu entendi ali que o Pedro... Rapidinho, eu entendi que o Pedro quer falar alguma coisa a mais, é isso, Pedro? Vocês estão falando no chat, eu não tô olhando o chat, Não, é gente. que eu ia falar uma coisa. Pode falar, Pedro. Prof, eu também. Calma, Meu gente, avô também calma. participou da guerra. Ó, que interessante. Depois tenta descobrir detalhes disso daí. Tenta descobrir detalhes. O meu avô nasceu na época que acabou a guerra, 1945. Eu queria passar uma Gente, vamos só. Deixa eu só seguir a ordem que tá aqui, gente. Que aí fica organizado. Você quer falar alguma coisa, coloca eu aí, ó. Aí eu leio aqui para você e você fala, não ficar falando um em cima do outro. Vamos, é bem tranquilo. Só que eu quero falar. Aí você já vai falar. Fechou? Tá, eu não tenho nenhuma, o Arthur não tem mais história, a professora, minha irmã enviou daqui, eu perguntei e disse, Arthur de novo, quando os enigmas foram descobertos, as pessoas começaram a criar mais lendas por causa da criatividade. Não vou ler aqui o Arthur que ele está falando, o Joaquim de novo colocou um eu, o Joaquim quer falar de novo, mas o Joaquim eu estou vendo que quer falar, Manu e B, antes disso eu quero ouvir o Joaquim Caporalete, porque ele não participou ainda, eu quero ver o que ele quer comentar lá, vai lá, Joaquim. Prof, não, é que eu quero comentar sobre aquele troço que, tipo, é verdade que existem não só geladeiras, mas também existem, tipo, fogões naturais. Tem lugares que tem vulcões, essas coisas. Se tu pode, tipo, botar uma coisa líquida, que ela, tipo um ovo, o ovo vai fritar se você botar. Olha que legal. Ovo ali. Você vê que a gente é muito criativo, né? A gente coloca a coca debaixo da terra e coloca um ovo ali para fritar. Muito legal. Vamos lá, o que você quer falar, Manu?
Ah, não, calma aí, Manu. É o Joaquim antes. Desculpa. Ô, prof, Oi. então, assim, olha, em falar nisso, no meio, eu acabei de terminar, eu me lembrei de uma coisa explosiva da minha família. Que assim, a Ana Clara, minha tia, ela pesquisou sobre a origem da nossa família, que, portanto, eu não imaginava que era tão grande. E ela viu que a nossa família participou, era viking. Viking, e na Primeira Guerra Mundial, não, na Segunda Guerra Mundial, na primeira eles começaram a virar judeu, e na segunda minha família, uma parte dela já era judeu. Como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a maioria, parte da minha família morreu, né, certo? Mas outra parte da minha família ficou viva, e era o restante daqueles judeus, entendeu? Aqueles judeus que ficaram vivos. Aí eles foram passando para tipo, pra época pra um monte de época. Eu sei que teve a época, tipo, que eu sei que teve 4 épocas. Primeira época, a época dos vikings. Segunda época, a época do Deus da Segunda Guerra Mundial. Terceira época, a época que era da realeza. E a última época é essa aqui. Ó, que interessante aí. Depois eu fiquei com vontade de ver essa pesquisa da sua tia aí, que deve ter dado um trabalhão. Vai lá, Manu. Tá, então, eu quero falar 3 coisas, na verdade. A primeira é que o bisavô da minha mãe participou da Primeira Guerra Mundial. A segunda é que eu tô lendo aquele diário da Anne Frank, que ela era judia e estava se escondendo, né, por causa que eles estavam perseguindo os judeus. E a terceira é que eu acabei o desenho. Tá aqui. O seu vô, o choque elétrico e ele pequenininho. Não, ele tinha que ficar mais acordadinho, ele não ficou lá no chão, ele acordou, tem que fazer ele só pequenininho, só. Do tamanho de uma formiga, assim, ó, pequenininho, baixinho. Parece que ele tá morto no laguinho aí. Não, ele tá vivo, mas pequeno. Mas ficou legal, valeu, Manu. O que mais? Você ia falar mais alguma coisa, Manu? Não, as 3 coisas. Aí, legal, valeu, Manu. Vai lá, B. Então, sabe, eu tenho uma irmã por parte de mãe, que ela é a Flávia de Andrade Neves. E sabe quem é o tataravô dela? Não sei se você conhece. Você já viu o Barão do Triunfo? Aquele Joaquim de Andrade Neves? Posso pesquisar, mas agora de memória não veio, não. O que tem ele? Apareceu Ele aqui. era Joaquim de Andrade Neves. Ah, foi o primeiro e único Barão do Triunfo. Foi um militar brasileiro reconhecido por sua importância na Guerra do Paraguai. Ah, Joaquim de Andrade Neves. É o tataravô da sua irmã? Sim. E agora ela vai ter outro Joaquim de Andrade Neves. Ó, que interessante. Vai lá, legal. Vai lá, Heitor. E depois da Marina a gente finaliza. Vai lá, Heitor. Sem áudio, Heitor, por enquanto. Ô, prof, Oi? eu me lembro de uma coisa. Eu me lembro de uma coisa que a minha avó falou, que primeiro ela trabalha ela trabalha no Hospital de Caridade e Hospital Infantil, né? Eu não sei se ela trabalha mais no de Caridade. Acho que você sabe que ele pegou fogo, né? E ela falou que eu acho que com 42, 45 anos, ela salvou milhares de pessoas lá. Milhares, Olha não sei, mas bastante pessoas. Que legal, Heitor. Muita gente tá aí, tá fora dos livros de história, mas estão cheios de histórias para contar, né? Vai lá, Marina. A primeira coisa
Aquela que eu já te contei, que o autor do Tempos Viventes era amigo do meu biso, e o meu biso é escritor, e eu tenho um livro dele. Licórgo Cardoso é o nome dele. Eu já falei isso. E tem outra coisa também que o meu sobrenome é Aika, que é da Alemanha, né? E tem uma loja com o nome Aika. Ah, que legal. E ó, legal que você sabe falar que não é Eikoff, né? Tá escrito como Ei, mas o Ei em alemão é Ai, né? Legal. E olha a grossura, tem 600 e poucas páginas. Dá para ver que é tipo uma tese de doutorado, né? Parece que isso daí é uma tese da formação dele na faculdade, né? Eu vi ali que é de sociologia, né? Eu vi embaixo ali, ó. Lá embaixo está escrito um ensaio político socioeconômico. Lá embaixo, embaixo do título está escrito ali, né? Sobre os nossos. Interessante, hein? Vamos lá, Maria. Outros livros dele também, só que esse aqui é o que estava mais É o maior, né? Uhum. E aí, Manu, o que você quer comentar, Manu? Na verdade, eu só quero mostrar o livro da... O livro da Anne Frank. Eu sou louco para ler esse livro. Até hoje eu nunca li, acredita, meu? Falam muito bem desse livro aí. É bem legal. Legal, então, gente. Fala, Felipe. Eu só quero te perguntar um negócio. Sábado você foi lá no sertão? Eu fui ali no Sertão do Peri, sim. Se você viu uma Subaru passando do seu lado, era eu. Era você? Eu não reparei, Felipe. Você me viu lá? Uhum. Legal. Fui dar uma passeadinha ali com um amigo meu que não conhecia ali o Sertão do Peri. Pronto. É legal, mas é triste a história. É triste a história, né? Eu já ouvi falar, eu já ouvi alguma coisa que ela se escondeu. Eu não conheço a história. Da Anne Frank. Legal, gente, então. Beijo no coração de vocês aí. Amanhã tamo junto. Queridos, ó, rapidinho. Provavelmente para a semana que vem eu vou mandar no planejamento essa atividade que alguns já fizeram e já contaram aqui. Eu vou pedir para vocês baterem foto e mandar para mim, tá bom? Provavelmente vai estar no planejamento, eu explico tudo para vocês. Fala, Clara. Eu lembrei